A jornada interior. Capítulo 1. O chamado de Jung ao desvendar da alma. Carl Gustav Jung nasceu em 1875, em uma Suíça ainda marcada por tradições cristãs, mitos populares e uma rigidez acadêmica que pouco espaço deixava para o irracional. Filho de um pastor protestante, desde cedo foi confrontado com a tensão entre a fé herdada e as inquietações que brotavam do inconsciente. Essa dicotomia moldou o que viria a ser uma das maiores contribuições da psicologia moderna à espiritualidade, a psicologia analítica, alicerçada na ideia de que o ser humano precisa religar-se às profundezas de si mesmo, um ato essencialmente espiritual. Jung nunca separou completamente psicologia de espiritualidade. Para ele, o processo de individuação, o desdobramento gradual do verdadeiro eu, é por natureza uma jornada espiritual. Essa jornada é repleta de símbolos, mitos, arquétipos e confrontos com as sombras da própria alma. É uma peregrinação interior que resgata a tradição mística, porém com um novo olhar, psicológico, simbólico, terapêutico. A alma para Jung é a vivência da experiência espiritual. Sua ruptura com Freud foi em parte motivada por essa visão ampliada. Enquanto Freud via a religião como uma ilusão neurótica, Jung enxergava na vivência religiosa um impulso psíquico profundo, natural e necessário. A religião é uma atitude cuidadosamente observada para com uma força luminosa, escreveu Jung. O luminoso, termo que toma emprestado de Rudolf Otto, descreve o sentimento de estar diante de algo sagrado, inexplicável, superior ao ego. A experiência espiritual, assim, não se limita a dogmas, mas emerge como vivência direta com o mistério. A espiritualidade junguiana está fortemente ligada aos símbolos. Diferente dos sinais, os símbolos, segundo Jung, contêm múltiplas camadas de significado, operam no inconsciente coletivo e possuem poder de transformação. O símbolo religioso, a cruz, o círculo, a mandala, o alquímico ouro filosofal, age como ponte entre a consciência e o inconsciente, entre o ego e o self. Quando bem interpretado, o símbolo cura, unifica, orienta. Jung via a psique como sendo estruturada em camadas. O consciente e o inconsciente pessoal, onde estão traumas, complexos e memórias reprimidas. E mais profundamente, o inconsciente coletivo. É neste último que habitam os arquétipos, formas universais de experiências humanas, o herói, o velho sábio, a grande mãe, a sombra. Os arquétipos são chaves da espiritualidade. Ao se manifestarem nos sonhos, visões ou mitos, apontam para direções que a alma precisa seguir. Ignorá-los é adoecer, integrá-los é crescer. A espiritualidade junguiana é terapêutica. Sua proposta não é crer em algo externo, mas experienciar a totalidade interior. A religião, neste contexto, não é um fim em si mesma, mas um caminho, um mapa simbólico. Jung estudou extensivamente o cristianismo, o gnosticismo, a alquimia, o budismo e o taoísmo, não como teólogo, mas como psicólogo da alma. Ele buscava nos mitos universais as imagens que curam, os mitos que nos ajudam a transcender o ego. O self, conceito central de sua obra, é o centro regulador da psique, a totalidade do ser, que engloba ego, sombra, persona e arquétipos. É o Deus interior, diria Jung, sem se referir ao Deus das doutrinas, mas àquela instância profunda que orienta o indivíduo em direção à completude. A busca do self é um ato profundamente espiritual. É a jornada de retorno ao centro. A sombra, por sua vez, é um dos obstáculos dessa jornada. Composta pelos aspectos reprimidos da personalidade, representa tudo aquilo que o ego não quer ver. Porém, a espiritualidade genuína para Jung exige o confronto com a sombra. Não se trata de ser bom ou puro, mas inteiro. A iluminação, disse ele, não consiste em imaginar figuras de luz, mas em tornar consciente a escuridão. Essa máxima resume sua espiritualidade, lúcida, corajosa, profunda. A obra de Jung nos convida a entender a religião não como dogma, mas como expressão do inconsciente. Os mitos não são mentiras primitivas, mas verdades simbólicas que nos ajudam a compreender quem somos. Ele não buscava destruir a fé,
mas resgatá-la em sua forma arquetípica, viva e íntima. Jung reconecta a psicologia à mística. Em sua visão, a alma humana é essencialmente religiosa, não no sentido institucional, mas no impulso eterno de busca pelo transcendente. Em sua autobiografia, Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung relata encontros com sonhos e visões que moldaram seu pensamento. Ele descreve momentos em que sentiu uma presença, um sentido oculto por trás dos acontecimentos, uma orientação vinda do self. Capítulo 2. A sombra e a luz, o confronto espiritual com o inconsciente. Na concepção de Jung, o caminho espiritual não é feito apenas de luz e revelação. Ao contrário, ele exige o mergulho nas regiões mais escuras da psique, onde habitam nossos medos, impulsos reprimidos, desejos não admitidos e a violência latente do ser. Esse lado oculto é o que Jung chamou de sombra. Ela não é necessariamente maligna, mas representa tudo aquilo que o ego recusa integrar, e é por isso que adquire um poder destrutivo quando ignorada. A espiritualidade autêntica, segundo Jung, começa com o reconhecimento da sombra. A sombra é pessoal e coletiva. Em cada indivíduo, manifesta-se nos comportamentos impulsivos, nas projeções sobre os outros, nas atitudes moralistas que escondem contradições internas. Já no coletivo, revela-se nas guerras, nos preconceitos, nas ideologias totalitárias que suprimem o diferente. O espiritualista que busca apenas a luz corre o risco de se alienar, de criar uma persona mística que nega a realidade interior. Jung alertava: quanto maior a luz, mais nítida a sombra. Negar a sombra é negar metade da alma. O processo de individuação, eixo da psicologia junguiana, exige esse confronto. A individuação é o caminho de tornar-se quem se é, no sentido mais profundo e espiritual. É a realização do self através da integração dos opostos, consciente e inconsciente, razão e emoção, masculino e feminino, luz e sombra. Para isso, o ego precisa deixar de ser o tirano que julga tudo a partir da consciência racional. Ele deve tornar-se servidor do self, o centro real da psique. A espiritualidade junguiana não busca o céu, mas o centro. Os sonhos são guias nesse percurso. Jung via nos sonhos um canal direto com o inconsciente. Neles, a sombra aparece sob formas simbólicas, um animal selvagem, um estranho, um perseguidor. Quando interpretados corretamente, esses sonhos não assustam, mas libertam. Eles revelam o que falta ser integrado. Um sonho recorrente, por exemplo, de estar sem roupa em público, pode indicar a necessidade de aceitar a própria vulnerabilidade ou expor uma verdade íntima. O inconsciente, dizia Jung, quer curar. Ele é sábio. Ele é sagrado. Outro aspecto essencial dessa espiritualidade é o símbolo da mandala. Em várias culturas, a mandala representa a totalidade, a ordem cósmica, o centro divino. Para Jung, desenhar ou visualizar mandalas pode emergir espontaneamente como forma de auto-organização da psique. Em momentos de crise, pacientes desenhavam mandalas em seus diários, sem saber seu significado ancestral. Para Jung, isso era prova de que o inconsciente coletivo age por vias simbólicas, buscando restaurar a harmonia interior. A mandala é a imagem do self. A espiritualidade junguiana é vivencial. Não se apoia em crenças dogmáticas, mas em experiências interiores. Não exige fé cega, mas abertura simbólica. Ela valoriza os rituais, não como fórmulas mágicas, mas como estruturas que canalizam o sagrado. Um ritual de passagem, por exemplo, pode ser essencial para marcar psicologicamente a entrada em uma nova fase da vida. A ausência desses rituais no mundo moderno cria desorientação espiritual. Jung resgatou a importância das práticas simbólicas como sustentação da alma. O simbolismo da alquimia é um dos grandes tesouros de sua obra. Durante anos, Jung mergulhou nos textos dos alquimistas, não por interesse em transmutar metais, mas em compreender os símbolos psíquicos ocultos nessas imagens. Para ele, o processo alquímico é análogo à individuação. O nigredo, a putrefação, corresponde ao confronto com a sombra. O albedo, o clareamento,
representa a integração das polaridades. O rubedo, a rubificação, é a unificação com o self. O ouro alquímico não é físico, mas sim, é o ser transformado. A religião cristã também foi objeto de seu estudo simbólico. Ele não se deteve nas doutrinas, mas nas imagens: Cristo como arquétipo do self, a cruz como união dos opostos, a Trindade como expressão incompleta, sem o elemento feminino, que Jung via na figura de Maria ou de Sofia, a sabedoria. Para ele, o cristianismo ocidental sufocou o feminino, reprimiu o instinto, marginalizou o corpo. Uma espiritualidade plena precisa restaurar o sagrado feminino e o equilíbrio dos princípios opostos. A psique exige totalidade. A espiritualidade junguiana também se preocupa com a relação entre cultura e alma. Em sociedades que desprezam o simbólico, o espírito adoece. Jung via nos fenômenos da modernidade, o materialismo, a tecnocracia e o racionalismo, causas de um deserto interior que impede o encontro com o self. Ele acreditava que a cura do mundo começa na alma individual. Uma alma em paz gera um mundo menos violento. A transformação coletiva começa pela transformação simbólica do indivíduo. Esse é um princípio espiritual. O sofrimento, nessa perspectiva, não é um castigo, mas um sinal de que algo interior precisa mudar. Jung via nos sintomas psíquicos, tristezas, depressão, crises existenciais, não apenas disfunções, mas chamados à consciência. O sofrimento pode ser a noite escura da alma, expressão usada por místicos como São João da Cruz, que Jung valorizava. Nessa noite, o ego se desfaz, mas o self se aproxima. A dor, quando compreendida simbolicamente, se torna porta para o sagrado. O sofrimento é mensageiro. Por fim, o inconsciente, para Jung, é um templo. Não um caos, mas uma ordem misteriosa, regida por leis arquetípicas. A descida ao inconsciente não é regressão, mas iniciação. O verdadeiro espiritualista é aquele que tem coragem de olhar para dentro, escutar os símbolos, decifrar os sonhos, integrar a sombra e buscar o centro. Ele não foge do mundo, mas o vê com olhos simbólicos. A espiritualidade junguiana é a arte de tornar-se inteiro. E ser inteiro, para Jung, é ser espiritual. Capítulo 3. O Self, a imagem de Deus no inconsciente. Se há um conceito que representa o auge da espiritualidade na obra de Jung, este é o Self. Diferente do ego, que é apenas o centro da consciência, o Self é o arquétipo da totalidade, a instância que regula toda a psique e que anseia por se manifestar de forma plena. Ele é, nas palavras do próprio Jung, a imagem de Deus no inconsciente. Não se trata de uma divindade externa, mas de uma força interna, ordenadora, misteriosa, que guia o indivíduo rumo à realização do sentido da vida. O self não é inventado pela mente, ele é descoberto, revelado aos poucos, muitas vezes em crises, sonhos, símbolos e sincronicidades. Jung entendia que, quando o self começa a emergir, o ego se sente ameaçado, pois já não está mais no controle. É por isso que tantas experiências espirituais profundas são precedidas por momentos de confusão, rupturas ou desmoronamento de certezas. O self não aceita construções artificiais. Ele exige autenticidade, inteireza, rendição interior. A imagem do self aparece sob inúmeras formas simbólicas. Figuras divinas, espelhos, mandalas, reis e rainhas, árvores cósmicas, animais sagrados, centros luminosos. Essas imagens surgem nos sonhos, nas mitologias e nas visões místicas como representações da totalidade. Elas não devem ser interpretadas literalmente, mas simbolicamente. Cada cultura produziu seus símbolos do self. Buda sob a figueira. Cristo no deserto. E Krishna tocando sua flauta, todos são arquétipos da centelha interior que transcende o ego. O self não quer que sejamos puros no sentido moralista, mas íntegros no sentido alquímico. Ele busca unir os fragmentos do ser num centro vivo de consciência. As manifestações do self não podem ser controladas, apenas reconhecidas. Quando o self se manifesta, há um sentimento de sentido, de sincronia, de encontro consigo mesmo.
Esse encontro não é fruto de esforço intelectual, mas de uma abertura psíquica e simbólica. Muitos pacientes de Jung relatavam visões ou sonhos profundamente transformadores. Uma mulher, por exemplo, sonha com uma joia enterrada que precisa ser desenterrada. Jung interpreta: é o self pedindo para ser revelado, para brilhar sob a luz da consciência. A sincronicidade é um dos fenômenos mais misteriosos ligados ao self. Jung a explicava como a coincidência significativa de eventos interiores e exteriores que não têm relação causal, mas estão carregados de sentido. Um exemplo clássico: pensar intensamente em uma pessoa e, em seguida, receber um telefonema dela. Ou sonhar com uma imagem simbólica e encontrá-la no dia seguinte em um livro. Essas coincidências, para Jung, não são meros acasos, mas manifestações do self, agindo no tempo. O self é também o curador interior. Muitos distúrbios psicológicos não cessam com explicações racionais, mas com a reconexão com o self. Jung observava que pacientes em crise profunda, ao contatarem esse centro interior, muitas vezes por meio de símbolos, sonhos, mandalas ou visões místicas, começavam a se reorganizar psicologicamente. A espiritualidade, nesse contexto, não é um adorno existencial, mas uma necessidade vital da alma. O self é o médico silencioso que aguarda ser escutado. Ele exige renúncias. O ego precisa abandonar seu narcisismo, sua ilusão de controle. Há um momento em que o indivíduo percebe que não pode mais viver com máscaras. É quando a persona, a face social que usamos, se torna insuportável. Esse colapso, embora doloroso, é o início da regeneração. Jung o comparava à morte iniciática dos ritos antigos. O velho precisa morrer para o novo nascer. O self é aquele novo ser que está por vir, mas que já habita em nós em estado latente. O self também se manifesta por meio da vocação. Cada indivíduo tem uma direção interior, um chamado que dá sentido à existência. Seguir esse chamado é seguir o self. Ignorá-lo é viver na superficialidade, no vazio, na neurose. Jung acreditava que muitos casos de depressão ou ansiedade são crises de sentido, frutos da desconexão com o self. A verdadeira espiritualidade, para ele, é viver segundo a verdade do ser, mesmo que isso implique rupturas, incompreensões ou solidão. A alma não negocia com o conforto. Por fim, o self é a chave do sagrado na psicologia junguiana. Ele não é um conceito clínico frio, mas um símbolo vivo, carregado de mistério e reverência. Jung nunca separou o trabalho terapêutico da dimensão espiritual. Curar-se para ele era tornar-se inteiro. Tornar-se inteiro era religar-se ao self. E religar-se ao self era reencontrar a imagem de Deus inscrita na alma. Sua psicologia é assim, uma teologia do inconsciente, uma mística simbólica, uma via de ascensão silenciosa ao centro do ser. Capítulo 4. A alma como campo de batalha, instinto, espírito e a luta interior. Na cosmovisão junguiana, a alma humana é o verdadeiro campo de batalha entre forças arquetípicas. Jung recusava a visão simplista de uma psique linear ou meramente biológica. Ele via na alma o palco de uma guerra silenciosa, entre os instintos primordiais e os impulsos espirituais, entre o mundo inferior das pulsões e o mundo superior do espírito. Mas, ao contrário das doutrinas que buscam vencer um lado e suprimir o outro, Jung propunha a reconciliação. A espiritualidade autêntica nasce da tensão equilibrada entre opostos. Essa tensão se manifesta de modo agudo em certos momentos da vida, adolescência, meia-idade, perdas, crises, rupturas existenciais. São os momentos em que o ego não consegue mais sustentar a narrativa anterior e algo desconhecido emerge. É a entrada no meio do caminho da vida, como descreveu Dante, ao iniciar sua jornada na Divina Comédia. Para Jung, esse momento marca o início da verdadeira espiritualidade, uma jornada interior, perigosa, mas redentora, rumo ao centro da alma. O instinto para Jung não é o vilão que deve ser combatido, mas uma força vital que precisa ser compreendida e integrada. Sexualidade, agressividade, fome, sono, medo e sobrevivência.
Todas essas forças compõem a base da psique. São energias ancestrais que sustentam a vida. Mas, quando reprimidas ou negadas, podem tornar-se destrutivas. Jung via na espiritualidade uma possibilidade de sublimar os instintos, ou seja, canalizá-los para formas simbólicas mais elevadas: arte, devoção, serviço, criação. O espírito, por sua vez, é aquela dimensão da alma que anseia por sentido, transcendência, conexão com o absoluto. Ele se manifesta nas grandes perguntas: quem sou eu? Por que existo? O que há além da morte? Onde habita o sagrado? Essas perguntas, segundo Jung, não são delírios ou fugas, mas expressões autênticas do espírito. Negá-las é adoecer. A espiritualidade, então, é o esforço de escutar essas perguntas sem se desesperar, de acolher o mistério sem reduzi-lo a certezas dogmáticas. Entre instinto e espírito, está o ego frágil, dividido, assediado por impulsos contrários. É ele quem sente a angústia da escolha, a dor do conflito, a hesitação diante do abismo. Jung compreendia o ego como uma conquista da consciência humana, mas advertia que ele não é o senhor da casa. Ele é um convidado temporário. Quando se acredita o centro absoluto da vida, o ego gera desequilíbrios, ilusões de controle, arrogância racionalista. Por isso, a espiritualidade junguiana propõe um novo pacto. O ego deve servir ao self. Os mitos antigos são expressões simbólicas desse drama interior. Em todos eles, há uma jornada, um herói, um desafio, uma descida, uma ascensão. Hércules enfrenta monstros, Orfeu desce ao inferno, Moisés atravessa o deserto, Buda medita sob a figueira, Cristo é tentado no deserto. Todos esses relatos, para Jung, são metáforas da alma. Cada pessoa carrega um herói interior que precisa enfrentar seus próprios monstros. A espiritualidade é essa saga simbólica, a travessia da alma em busca de sua essência. O inconsciente coletivo fornece as imagens dessa travessia. Ele é a memória viva da humanidade, o reservatório dos arquétipos que orientam, desafiam e curam. A espiritualidade, nesse sentido, não é criação pessoal, mas reconexão com o universal. Quando um homem moderno tem um sonho com uma serpente, uma escada ou uma caverna, ele está acessando símbolos ancestrais que já habitaram os mitos antigos. Jung via na análise simbólica uma via de cura espiritual, uma forma de religar o indivíduo ao sagrado ancestral. Outro elemento fundamental nessa batalha interior é a sombra espiritual, o fanatismo. Jung via com clareza que o espírito, quando absolutizado pelo ego, torna-se perigoso. O fanático espiritual é aquele que se identifica com a luz, mas projeta sua sombra nos outros. Em nome da pureza, ele odeia. Em nome da verdade, ele oprime. Jung advertia contra essa identificação inflacionada com o bem, pois ela mascara o egoísmo, o desejo de poder e a negação da própria escuridão. A verdadeira espiritualidade é humilde. Por isso, o autoconhecimento é uma prática espiritual. Não basta crer, é preciso se conhecer. A frase do oráculo de Delfos, "Conhece-te a ti mesmo", foi para Jung uma máxima sagrada. O que não é conhecido em nós nos controla. O que não é nomeado, nos aprisiona. A espiritualidade, assim, não é um caminho de evasão, mas de revelação. O autoconhecimento não é uma moda terapêutica, mas um rito iniciático. Cada insight e cada símbolo decifrado, cada sombra integrada é um passo em direção ao self. E não a espiritualidade verdadeira sem sofrimento. Jung não romantizava a dor, mas a considerava inevitável na jornada de individuação. A alma, para nascer, precisa morrer várias vezes. Cada crise é uma morte simbólica. Cada superação é uma pequena ressurreição. A vida espiritual para Jung não é feita de êxtases contínuos, mas de momentos de profunda escuridão seguidos por lampejos de sentido. É uma dança entre caos e ordem, silêncio e revelação, desespero e confiança. No fim, a batalha interior não visa destruir o inimigo, mas reconciliar-se com ele. A espiritualidade de Jung não é guerra santa, mas alquimia de opostos. Instinto e espírito,
corpo e alma, sombra e luz, tudo deve ser incluído no cálice da consciência. Esse cálice, quando preenchido, transborda sentido. E nesse transbordamento, nasce o verdadeiro eu espiritual. Não uma fuga do mundo, mas uma reconciliação profunda com a vida, como ela é misteriosa, sagrada. Capítulo 5. A alquimia espiritual, a transformação da alma segundo Jung. A alquimia foi uma das grandes paixões intelectuais e espirituais de Carl Jung. Ele não a via como uma ciência arcaica em busca de ouro literal, mas como uma profunda metáfora da transformação interior. Nos tratados alquímicos, repletos de símbolos enigmáticos, fórmulas obscuras e imagens fantásticas, Jung descobriu o reflexo exato da jornada da alma. A pedra filosofal, o elixir da imortalidade, o mercúrio vivo. Todos eram expressões simbólicas de processos psíquicos profundos que culminavam na individuação. O conceito-chave da alquimia espiritual junguiana é o de transmutação. O alquimista medieval procurava transformar o chumbo em ouro, mas esse chumbo, para Jung, representava os aspectos brutos, inconscientes e primitivos da psique. O ouro era a consciência plena, o self, a totalidade reencontrada. O verdadeiro laboratório alquímico, portanto, não era externo, mas interno. A alma é o atanor, o forno sagrado onde se cozinha lentamente o destino do ser humano. A obra alquímica se divide em etapas que Jung correlacionou com estágios do desenvolvimento psíquico e espiritual. A primeira é a nigredo, a noite negra, onde o indivíduo entra em contato com sua sombra, com a dor, com a confusão. É o momento de dissolução do ego. Aqui, o sofrimento é intenso, pois é preciso reconhecer o que foi reprimido, negado, odiado em si mesmo. Muitos chegam à terapia nesse estágio, quando a vida perdeu o sentido e tudo parece ruir. Depois, vem a albedo, a fase do esclarecimento. Após o caos, surge uma clareira. A alma começa a ver com mais lucidez, a integrar elementos dissociados. Há experiências de paz, de revelação interior, de reconexão com valores esquecidos. O branco da albedo é símbolo de purificação e luz. Nesse estágio, os sonhos costumam trazer imagens de água clara, luares, espelhos, aves brancas. O self começa a se anunciar de forma mais sutil, quase como um sussurro de eternidade. A seguir, chega a citrinitas, a aurora dourada. Jung via nessa etapa a emergência da consciência espiritual superior da sabedoria. O indivíduo começa a viver não apenas para si mesmo, mas como expressão de algo maior. As ações ganham sentido simbólico, os relacionamentos se tornam espelhos, a vida cotidiana revela sincronicidades. A alma percebe que tudo está conectado, que existe uma ordem invisível regendo os acontecimentos. A espiritualidade se torna concreta, encarnada. Por fim, a rubedo, a rubificação. É o nascimento do novo ser, a união alquímica entre os opostos, Sol e Lua, Rei e Rainha, Espírito e Matéria. Aqui, o Self se revela em sua plenitude. O indivíduo já não vive a partir do ego, mas a partir de um centro mais profundo. Ele se torna, simbolicamente, ouro alquímico, não no sentido de perfeição moral, mas de inteireza espiritual. Há um brilho no olhar, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, um silêncio que fala. Jung afirmava que os alquimistas, ao lidarem com fornos, metais e substâncias, estavam na verdade projetando seus próprios estados internos sobre a matéria. As operações químicas eram expressões simbólicas de processos inconscientes. O solviete coagula, dissolver e reunir, é uma máxima alquímica que representa exatamente a dinâmica da individuação. Desintegrar para reintegrar, morrer para renascer, perder-se para encontrar-se. Os símbolos alquímicos são abundantes na psicologia de Jung. O ouro, o mercúrio, o dragão, o vaso hermético, a andrógina divina, o ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, símbolo da eternidade. Todos esses elementos servem como imagens do self, do processo de cura, da união interior. Jung via nesses símbolos uma linguagem da alma que antecedia as religiões, uma mística universal expressa em metáforas operacionais.
Outro elemento crucial na alquimia espiritual é o conjunktio, a união sagrada. Essa união não é apenas entre homem e mulher, mas entre elementos psíquicos antagônicos, consciente e inconsciente, razão e emoção, logos e eros. A verdadeira espiritualidade, para Jung, é sempre uma via de integração. E a alma só se transforma quando esses opostos se encontram no vaso da consciência. A alquimia não é negação de um polo, mas superação pela síntese. Os alquimistas também falavam do lapis philosophorum, a pedra filosofal. Jung via nesse símbolo a imagem do self, algo eterno, indestrutível, que emerge ao fim do processo de individuação. Essa pedra não é adquirida, mas revelada. Está oculta na alma desde o início, mas só brilha após as purificações, as mortes simbólicas, os enfrentamentos internos. A espiritualidade junguiana é esse desvelar do que sempre foi, mas estava soterrado sob máscaras, medos e ilusões. A alquimia espiritual não tem pressa. É um processo lento, orgânico, que respeita o ritmo da alma. Jung dizia que nada que vale a pena é alcançado sem esforço. O ouro interior exige paciência, coragem e escuta profunda. Por isso, ele valorizava os sonhos, os símbolos, os rituais, os mitos como formas de dialogar com o inconsciente e permitir que ele participe do processo de cura. A espiritualidade não é um salto súbito, mas uma maturação interior. Em suma, a alquimia espiritual em Jung é uma cosmovisão terapêutica, simbólica e profundamente mística. Ela nos ensina que a alma humana é uma obra em construção, que cada dor tem um sentido, que cada queda é um convite à ascensão. A espiritualidade não é o fim da luta, mas a consciência luminosa que emerge dela. Jung nos legou, assim, um mapa da transformação interior, em que o laboratório é o coração, e a pedra filosofal, o reencontro com o divino que habita em nós. Capítulo 6. A função transcendente, o diálogo entre o consciente e o inconsciente. Em sua busca por compreender a transformação interior, Jung desenvolveu o conceito da função transcendente, uma das pedras angulares da espiritualidade psicológica. A função transcendente é o processo pelo qual se estabelece um diálogo vivo entre a consciência e o inconsciente, permitindo que novos significados surjam da tensão entre opostos psíquicos. Essa tensão, quando sustentada com paciência e atenção, gera uma terceira via, uma síntese transformadora que conduz ao self. O inconsciente, para Jung, não é apenas um depósito de conteúdos reprimidos, como acreditava Freud, mas uma dimensão viva, dinâmica, criativa, que participa ativamente da construção da personalidade. Ele é a fonte de imagens arquetípicas, impulsos criativos e intuições espirituais. Quando o ego entra em crise, o inconsciente responde com símbolos, sonhos, visões e sincronicidades, que ajudam a reconstruir a ordem interior. A função transcendente é o canal por onde essas mensagens emergem. A ativação da função transcendente não acontece de forma automática. Ela exige um ato de escuta profunda, uma postura contemplativa. Jung recomendava o que chamou de imaginação ativa, uma prática em que o indivíduo dialoga conscientemente com imagens interiores, como se fossem figuras vivas. Nesse processo, símbolos ganham voz, emoções reprimidas se expressam, ideias se organizam. É um tipo de meditação imaginal que permite que o inconsciente fale em sua própria linguagem. Esse diálogo não é sempre fácil. O inconsciente pode trazer à tona aspectos perturbadores, medos, feridas, contradições. A função transcendente requer coragem para suportar a ambivalência, para não se precipitar em soluções fáceis. Jung comparava esse processo à travessia de uma ponte suspensa entre dois mundos. Um passo em falso pode levar ao desequilíbrio, mas a travessia é necessária para que o novo surja. A função transcendente também é responsável pela criação de sentido. Quando o indivíduo vive um conflito psíquico, por exemplo, entre um desejo e um valor moral, entre uma vocação e um dever social, o ego tende a escolher um lado e reprimir o outro. Isso gera tensão e sofrimento. Mas se o conflito é mantido em consciência, sem repressão nem negação, o self pode gerar uma nova perspectiva, um símbolo que transcende o dilema.
Essa nova visão não é uma solução racional, mas uma transformação do próprio ser. Muitos mitos refletem simbolicamente esse processo. O herói que enfrenta o dragão, a alma que desce ao submundo, o casamento entre o céu e a terra, todos são imagens da função transcendente em ação. É o momento em que o espírito e a matéria, o consciente e o inconsciente, o humano e o divino, se encontram e geram uma nova realidade. A espiritualidade para Jung é essa ponte viva entre mundos. A função transcendente é também o fundamento da verdadeira religiosidade. As religiões tradicionais oferecem imagens simbólicas dessa função: a cruz, o mandala, o yin yang, o cálice, o mantra. Quando vividas de forma autêntica, essas imagens despertam a função transcendente na alma. Quando vividas de forma literal ou dogmática, ela se atrofia. Jung não rejeitava a religião, mas advertia que ela só é viva quando alimenta o diálogo interior. O símbolo é vivo quando é sentido, não quando é apenas repetido. Essa função também opera nas grandes decisões da vida. Quando alguém sente que chegou a um beco sem saída, em um casamento falido, uma carreira sem sentido, uma doença sem cura, a função transcendente pode trazer uma visão nova, um caminho inesperado. Muitas vezes, isso ocorre por meio de sincronicidades, eventos externos que refletem estados internos. Jung via essas coincidências significativas como manifestações do self guiando o indivíduo pela via simbólica. Na prática terapêutica, a função transcendente se revela quando o paciente começa a escutar seus próprios símbolos, a interpretar seus sonhos, a dialogar com sua sombra. O terapeuta não dá respostas prontas, mas ajuda a pessoa a ouvir sua própria alma. A análise junguiana é nesse sentido um processo espiritual, ela visa não apenas curar sintomas, mas despertar a função transcendente e permitir que o self emerja. A função transcendente também é essencial na arte e na criatividade. O artista é aquele que se abre ao inconsciente, que deixa que as imagens o atravessem. A criação artística é um ritual simbólico em que o caos interior encontra forma. A verdadeira obra de arte é sempre um símbolo vivo, uma expressão do self. É por isso que a arte, como a espiritualidade, tem poder de cura. Ela toca o que há de mais profundo na alma humana. Por fim, a função transcendente é o coração da alquimia interior. Ela é o fogo que transforma o chumbo da dor em ouro de sabedoria. Ela não elimina o sofrimento, mas o transfigura. Jung via nela uma função natural da psique, presente em todos os seres humanos. Todos possuem em potencial essa capacidade de transformação espiritual. A tarefa é ativá-la, sustentá-la e cultivá-la, com coragem, escuta e humildade. Assim, a função transcendente é mais do que um conceito psicológico. É um caminho espiritual. É o processo pelo qual nos tornamos mais do que somos, sem negar o que fomos. É a ponte que liga a alma ao self, o ego ao centro divino. É a via do meio entre extremos, o sopro do eterno na experiência humana. Em cada sonho, em cada imagem, em cada gesto sincero, ela pode despertar e abrir as portas do sagrado em nosso cotidiano. Capítulo 7. A experiência religiosa, símbolos vivos e o Deus interior. Jung não era um teólogo no sentido tradicional, mas foi sem dúvida um dos mais profundos pensadores religiosos do século XX. Sua abordagem à religião se dava pela via psicológica. Ele não se preocupava em provar a existência de Deus, mas em compreender a experiência de Deus na alma humana. Para Jung, as experiências religiosas autênticas não dependem de doutrinas externas, mas emergem como vivências interiores, profundas e transformadoras. Elas se manifestam como símbolos vivos, como luminosos encontros com o mistério. A religião para Jung nasce da alma, não da razão. Ela é uma função natural da psique, assim como o pensamento ou o sentimento. Ele via a religiosidade como uma atitude da alma diante do mistério da existência. Onde quer que o ser humano se defronte com o incontrolável, o indizível, o eterno, ali surge o sagrado. Não importa o nome ou a forma, o arquétipo do divino existe como potência no inconsciente coletivo.
Ele é a imagem primitiva de uma totalidade que transcende o ego e fala diretamente ao coração. Ao analisar mitos, símbolos e sonhos, Jung percebeu que a psique está repleta de imagens que remetem ao transcendente. A cruz, a mandala, a serpente, a escada, a árvore, o círculo, a luz, são expressões simbólicas que se repetem nas culturas e nas almas, apontando para uma realidade além da razão. Esses símbolos são pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o divino. Quando vividos com autenticidade, eles nutrem a alma e a transformam. Jung compreendia que a religião organizada poderia tanto ajudar quanto atrapalhar essa vivência. Por um lado, os rituais e mitos oferecidos pelas tradições religiosas são formas simbólicas, que podem acolher e orientar o indivíduo na sua jornada interior. Por outro, quando esses símbolos perdem seu poder vivencial e se tornam dogmas rígidos, eles sufocam o espírito. Jung advertia: o perigo da religião é se tornar uma ideologia, um substituto da experiência. Nesses casos, a fé vira alienação, e o símbolo morre. A verdadeira experiência religiosa é marcada pelo luminoso, termo que Jung toma emprestado de Rudolf Otto. O luminoso é aquilo que provoca temor e fascínio, reverência e euforia. É a sensação de estar diante de algo maior, que nos transcende e ao mesmo tempo nos habita. A experiência do Self é para Jung uma experiência luminosa. O Self é o Deus interior, não como crença, mas como vivência psíquica. Ele é o centro que brilha na escuridão da alma, o fogo sagrado que arde sem consumir. Jung encontrou essa dimensão luminosa tanto nos grandes místicos, como nos sonhos de seus pacientes. Muitas pessoas, mesmo sem religião formal, vivenciam o sagrado em momentos de crise, em encontros com a natureza, na arte, na dor ou no amor. Essas experiências são profundas e transfiguradoras. Elas indicam que o arquétipo do divino continua vivo, ainda que fora dos templos tradicionais. Jung chamava isso de experiência direta do sagrado, algo que escapa aos dogmas, mas toca a alma. A oração para Jung não era um pedido dirigido a uma entidade externa, mas um diálogo com o Self. Ele via o ato de orar como um processo simbólico profundo, no qual o ego reconhece sua limitação e se volta para o centro maior da psique. A oração sincera é uma escuta, uma entrega, uma abertura à transformação. Jung valorizava as tradições contemplativas, tanto cristãs quanto orientais, que favorecem essa escuta interior, silenciosa, sem intermediários. Jung também via valor nos ritos de passagem religiosos. Batismos, casamentos, funerais, peregrinações e jejuns, quando vividos de forma autêntica, esses ritos atuam como momentos liminares em que a alma atravessa um limiar e se reencontra com o mistério. Eles são formas simbólicas de morte e renascimento, espelhos da jornada arquetípica da individuação. Um ritual vivo é aquele que ativa o símbolo, que toca o inconsciente e que transforma. No entanto, Jung sabia que muitos estavam afastados das religiões tradicionais, e por isso insistia que o caminho espiritual pode ser vivido fora das igrejas, mesquitas ou sinagogas. Ele pode se manifestar na análise, na arte, na meditação, na natureza, nos sonhos. A chave é a escuta do inconsciente, o cultivo do símbolo, a abertura ao Self. A espiritualidade em sua essência é um relacionamento com o mistério, e esse relacionamento pode ser íntimo, solitário e silencioso. Jung acreditava que o grande desafio do futuro seria reencontrar o sagrado dentro da alma. Em um mundo dominado pela razão, pela técnica e pelo consumo, a alma clama por sentido. A perda do símbolo sagrado gera vazio, depressão e fragmentação. Somente a reconexão com o Self, com o Deus interior, pode restaurar a unidade perdida. Essa reconexão não exige fé cega, mas coragem de olhar para dentro, de atravessar as sombras e de ouvir os sonhos. Assim, a espiritualidade junguiana é uma espiritualidade da experiência, do símbolo e da escuta. Ela não impõe dogmas, mas convida à jornada interior. Ela reconhece que Deus não é uma ideia, mas uma realidade viva dentro da alma. Um arquétipo que guia, que cura e que transforma. Jung não descreia, mas experimente.
Não desobedeça, mas escute. Ele nos chama a despertar para o luminoso, a restaurar o símbolo, a religar a alma com seu centro, o Self, o sagrado, o eterno em nós. Capítulo 8. Sincronicidade, o sagrado no tecido da realidade. Um dos conceitos mais revolucionários e profundamente espiritual em sua essência é o da sincronicidade. Ele o descreveu como uma coincidência significativa entre um evento externo e um estado psíquico interno, sem relação causal, mas com forte conexão simbólica. Em outras palavras, trata-se de acontecimentos que, embora não tenham explicação racional, parecem carregados de sentido. São encontros entre o mundo interior e o mundo exterior, como se o universo respondesse diretamente à alma. Jung chegou à ideia da sincronicidade através de décadas de observações clínicas e de sua própria experiência pessoal. Percebeu que em momentos cruciais da vida, crises, perdas e renascimentos, muitas pessoas relatavam eventos extraordinários, coincidências inexplicáveis e vários sinais. Um sonho que se realizava, um símbolo que surgia repetidamente, um animal que aparecia em um momento carregado de emoção, uma frase ouvida ao acaso que continha a resposta esperada. Tudo isso indicava a existência de uma ordem não causal mas arquetípica. O exemplo clássico de Jung é o do escaravelho dourado. Durante uma sessão de análise, uma paciente relatava um sonho com um escaravelho. Naquele exato momento, um inseto bateu na janela do consultório. Jung abriu a vidraça e capturou o inseto. Era um escaravelho, raro naquela região. Esse momento simbólico desestabilizou a rigidez racional da paciente e permitiu a abertura para o inconsciente. Para Jung, a sincronicidade não foi coincidência casual, mas uma irrupção do self no campo da experiência. A sincronicidade é para Jung uma manifestação do self operando no plano da realidade externa. É como se o inconsciente se projetasse no mundo, reorganizando eventos de modo simbólico. É um tipo de comunicação do self com o ego, através da linguagem dos fatos. Nesses momentos, a alma percebe que está sendo falada pela própria vida. O tempo se curva, o acaso se torna mensagem, o mundo se revela permeado por sentido. Essa concepção desafia os paradigmas científicos tradicionais que buscam causas lineares e explicações lógicas. A sincronicidade opera por analogia, por correspondência simbólica, por ressonância entre planos distintos. Sendo assim, ela é mais próxima da magia, da alquimia e da mística. E de fato, Jung chegou a esse conceito ao dialogar com a filosofia oriental, com o I Ching, com a astrologia, com a cabala e com a alquimia, sistemas que há milênios reconhecem a interligação entre tudo o que existe. A sincronicidade nos convida a ver o mundo com olhos simbólicos. Ela nos desafia a perceber que não estamos isolados em um universo mecânico, mas inseridos em uma totalidade viva. O Self, que habita o centro da psique, também se manifesta nos eventos da vida. Há uma correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo e é justamente essa ponte que a sincronicidade revela. Não se trata de superstição, mas de uma nova visão de realidade, poética, sagrada, interligada. Na prática terapêutica, Jung viu inúmeros exemplos de sincronicidades transformadoras. Pacientes em momentos de decisão recebiam sinais inesperados. Sonhos coincidiam com fatos. Símbolos surgiam em momentos cruciais. A sincronicidade reforçava a confiança no processo de individuação, confirmava caminhos, apontava direções, não como respostas externas prontas, mas como reflexos simbólicos da jornada interior. Para o analista atento, a sincronicidade é um guia espiritual. Do ponto de vista espiritual, a sincronicidade revela que há um sentido mais profundo operando no mundo. Ela indica que a alma e o cosmos estão entrelaçados. Que os símbolos não são apenas expressões interiores, mas também arquétipos que moldam a realidade. Ela mostra que há uma inteligência misteriosa e viva por trás dos acontecimentos. Uma inteligência que não se explica, mas se sente. Que não se controla, mas se escuta. Jung acreditava que o cultivo da consciência simbólica favorecia a percepção da sincronicidade. Quando o indivíduo está em contato com seu inconsciente, quando respeita seus sonhos,
Quando vive com atenção ao símbolo, ele se torna mais sensível às mensagens do mundo. O self então começa a atuar com mais liberdade e a vida se transforma em uma espécie de diálogo entre o ego e o destino. O acaso deixa de ser cego e se torna espelho. A sincronicidade também aponta para um princípio espiritual mais abrangente, a unidade de todas as coisas. Jung se aproximou do físico Wolfgang Pauli, prêmio Nobel e estudioso do inconsciente, para desenvolver a ideia de que há uma ordem não causal no universo, uma conexão entre mente e matéria. Essa ordem transcende o tempo linear e a lógica comum. Ela é espiritual em sua essência, pois revela o cosmos como totalidade viva, onde o sagrado se manifesta através de formas. Em última instância, a sincronicidade é uma experiência do self como totalidade. Ela não depende de crenças, nem de rituais. Ela pode surgir em um silêncio profundo, em um olhar, em uma flor que desabrocha no momento certo. É uma espécie de sacramento natural, em que o eterno toca o tempo. Uma oração respondida sem palavras, um gesto de amor do universo para com a alma. Assim, o conceito de sincronicidade nos convida a viver com reverência, com escuta e com gratidão. Ele nos ensina que o sagrado não está apenas nos templos, mas também nas ruas, nos encontros, nos símbolos do cotidiano. Tudo pode ser mensagem. Tudo pode ser espelho. O self fala, e a vida responde, ou talvez seja o contrário. Nesse diálogo sutil, silencioso, simbólico, encontra-se a mais profunda espiritualidade junguiana, de que o mundo é habitado pela alma. Capítulo 9. A alquimia como via espiritual da transformação. Entre os temas mais fascinantes abordados por Jung, a alquimia ocupa um lugar especial não como protoquímica medieval, mas como linguagem simbólica da alma em processo de individuação. Jung dedicou décadas ao estudo de textos alquímicos, mergulhando em tratados obscuros, imagens enigmáticas e fórmulas aparentemente incompreensíveis. Ele compreendeu que a alquimia não era apenas uma tentativa de transmutar metais, mas um caminho espiritual codificado, uma psicologia do inconsciente projetada em imagens materiais. A grande descoberta de Jung foi perceber que os alquimistas, ao descreverem suas operações externas, calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio e coniuctio, na verdade estavam simbolizando processos internos da psique. A matéria que eles diziam querer purificar era na verdade a alma. O ouro buscado não era apenas metal, mas símbolo da totalidade do self. Os fornos, os vasos herméticos, os dragões, os reis dissolvidos, os andróginos. Tudo isso são representações de experiências psíquicas profundas, muitas vezes semelhantes às vividas por seus próprios pacientes. A alquimia se tornou assim, uma ponte entre o mundo antigo da magia e o mundo moderno da psicologia profunda. Ela forneceu a Jung um repertório simbólico extraordinário para descrever o processo de individuação, a jornada da alma em direção ao centro. E o mais notável é que os alquimistas não tinham consciência clara de que estavam projetando seu inconsciente nas operações da matéria. Eles acreditavam estar transformando metais, mas na verdade estavam lidando com os conteúdos mais profundos da própria alma. O Opus Alchimicum, a obra alquímica, pode ser visto como uma metáfora para o desenvolvimento espiritual do ser humano. Começa-se com a matéria-prima, escura, confusa, caótica, equivalente ao inconsciente indiferenciado, ao ego fragmentado. Inicia-se então um processo de purificação, dissolução, separação, coagulação. O ego é despido, os complexos são enfrentados, as polaridades são integradas. A alma passa por morte e renascimento, tristeza e euforia. Tudo isso simbolizado em imagens como o nigredo. Ou o mesmo que, a putrefação negra. O albedo. Ou o mesmo que, a clareza branca e o rubedo, a realização vermelha. Jung identificava o nigredo como o encontro com a sombra. É o momento da crise, da descida aos infernos, da confusão interior. O ego é confrontado com seus aspectos rejeitados, com o sofrimento, com o caos. Muitos desistem aqui. Mas quem prossegue, inicia a transformação. O albedo é a fase da purificação, insights,
luzes e reconciliações. A alma começa a se ordenar. E o rubedo é o estágio final, a união dos opostos, o nascimento do self consciente, a integração da totalidade. O ouro interior. O conceito de Konjunktio, a união dos opostos, é central na alquimia e na psicologia junguiana. Ele representa a reconciliação entre consciente e inconsciente, masculino e feminino, espírito e matéria. Jung via nesse símbolo a culminação do processo de individuação. É o casamento sagrado entre Sol e Lua, Rei e Rainha, espírito e alma. Essa união gera uma nova realidade, o ser integrado, pleno, centrado no self. Não é um fim estático, mas um renascimento perpétuo. A alquimia também nos ensina sobre o sofrimento como caminho de transformação. Os alquimistas sabiam que a obra exigia fogo, paciência, repetição, fracasso. Eles falavam de cocção lenta e de 1000 mortes antes da transmutação. Jung via aí uma analogia profunda com a análise. O caminho da alma é cheio de provas. A dor não é obstáculo, mas ferramenta. A aflição é o calor que cozinha a matéria psíquica. O sofrimento bem vivido se transforma em sabedoria. Outra imagem poderosa da alquimia é o vaso hermético. Ele representa o espaço sagrado onde se processa a transformação. É o recipiente fechado, protegido, onde o caos pode ser trabalhado até gerar luz. Jung via nesse vaso uma imagem analítica, o espaço da análise, protegido e confidencial, onde os conteúdos inconscientes podem emergir e se transformar. Mas também via o vaso como símbolo do próprio ser humano, aquele que carrega consigo os opostos, e que pode transmutar-se. Os alquimistas também falavam do espírito Mercúrio, o espírito volátil, mutável, ambíguo, símbolo da própria alma em movimento. Mercúrio é o guia dos alquimistas, assim como Hermes é o guia das almas. É ele quem conduz pelas vias ocultas, quem dissolve as formas rígidas, quem une os contrários. Jung identificava esse arquétipo com o inconsciente em sua capacidade criativa e transformadora. Mercúrio é o psicopompo, o condutor das almas que aparece nos sonhos, nos símbolos e nas sincronicidades. Por fim, a alquimia nos oferece uma visão profundamente espiritual do mundo. Tudo está vivo. Tudo pode ser transmutado. Nada é inútil. Até a matéria mais escura pode se tornar ouro. Jung via na alquimia uma grande mensagem de esperança, a de que a alma humana, apesar de suas sombras e feridas, pode alcançar a totalidade. E essa totalidade não é perfeição, é integração. É a aceitação dos opostos, a reconciliação dos fragmentos, o nascimento do ser autêntico. Portanto, ao redescobrir a alquimia, Jung resgatou uma tradição espiritual esquecida e mostrou que a psique humana está em constante processo de transmutação. Cada dor, cada símbolo, cada sonho, cada sombra é parte da obra. O fogo da consciência transforma o chumbo da ignorância em ouro da sabedoria. E ao fim, aquele que se dispõe a atravessar a noite alquímica da alma encontrará o rubedo, a aurora interior, o self, o ouro verdadeiro. Capítulo 10. O inconsciente coletivo e a dimensão espiritual da alma. Um dos conceitos mais inovadores e profundos que Jung introduziu na psicologia foi o do inconsciente coletivo, uma camada da psique que não é apenas pessoal, mas comum a toda a humanidade. Essa dimensão é formada por arquétipos, imagens primordiais e padrões simbólicos que transcendem o tempo e o espaço, presentes em todas as culturas e épocas. Para Jung, o inconsciente coletivo é a fonte dos mitos, das religiões e dos símbolos espirituais que povoam a alma humana. Essa ideia tem implicações espirituais muito significativas, pois sugere que a experiência espiritual não é apenas individual ou cultural, mas universal. As imagens do divino, dos heróis, das sombras, da luz e da totalidade surgem não porque alguém as inventou, mas porque estão inscritas na estrutura da alma humana. Elas são eternas, atemporais, e emergem espontaneamente na consciência quando o espírito busca sentido, transcendência e integração. Os arquétipos, no fundo, são como energias psíquicas que representam forças fundamentais da existência: o herói que enfrenta desafios, a grande mãe que nutre e protege,
o sábio que revela a verdade, a sombra que contém os aspectos reprimidos, o self que representa a totalidade e a integração. Esses símbolos aparecem em sonhos, visões, mitos e rituais, e têm o poder de transformar a consciência quando reconhecidos e vividos. Jung via no inconsciente coletivo uma espécie de biblioteca sagrada da alma humana, onde estão arquivadas todas as imagens que o espírito humano já criou para representar o sagrado. Essa visão amplia o campo da espiritualidade para além das religiões formais, afirmando que a alma humana é um microcosmo do cosmos, e que a busca espiritual é uma viagem para dentro da própria estrutura da existência. A espiritualidade nessa perspectiva é a abertura para os conteúdos do inconsciente coletivo. É o ato de se conectar com as imagens arquetípicas que nos habitam e que nos convocam para a transformação. Jung ensinava que a experiência espiritual autêntica ocorre quando o ego se rende à sabedoria do inconsciente, quando há um diálogo entre os níveis conscientes e inconscientes da psique. Esse encontro é na verdade uma experiência mística, porque dissolve a separação rígida entre sujeito e objeto, entre interno e externo, entre o eu e o outro. É o momento em que a alma reconhece sua unidade com o todo, e sente o sagrado pulsar em suas veias. Por isso Jung via a religião verdadeira como uma experiência do self, não como um sistema de crenças ou moralidades, mas como uma vivência profunda e transformadora. Jung também destacou que o inconsciente coletivo pode ser uma fonte de perigo, quando suas imagens surgem descontroladamente e causam fenômenos de massa, fanatismos e neuroses coletivas. Ele alertava para a necessidade de consciência e de integração, para que o poder dos arquétipos seja utilizado para a individuação e não para a destruição. No entanto, quando vividos com sabedoria, esses arquétipos são pontes entre o humano e o divino, entre a terra e o céu, entre o tempo e a eternidade. Eles são as chaves para decifrar os mistérios da alma e para encontrar o caminho da realização espiritual. Jung via nisso uma profunda esperança, a de que, através do autoconhecimento e da integração dos arquétipos, a humanidade poderia despertar para uma nova consciência, mais plena, mais compassiva e mais sagrada. Essa visão coloca a espiritualidade no centro da psicologia, como uma dimensão essencial da alma. Não se trata de negar a razão ou a ciência, mas de reconhecer que há um mundo invisível, simbólico e profundo que pulsa dentro de cada ser humano. Um mundo que clama por ser ouvido, compreendido e integrado. Em resumo, o inconsciente coletivo é o terreno onde a espiritualidade floresce. É a fonte dos mitos, dos símbolos e dos ritos que nos conduz com o divino. É o espaço sagrado dentro de nós que contém a verdade eterna. Jung nos convida a mergulhar nesse oceano simbólico com coragem e humildade, para que possamos encontrar o caminho de volta para o centro, para o self, para a plenitude da alma. Capítulo 11. A individuação como jornada espiritual suprema. A pedra angular do pensamento junguiano é a individuação, o processo pelo qual o ser humano torna-se quem realmente é, integrando as diversas partes de sua psique em um todo harmonioso e autêntico. Mas a individuação é muito mais que um conceito psicológico, é uma verdadeira jornada espiritual, uma busca pela realização do self, essa instância psíquica que representa a totalidade, a unidade e o centro da alma. Jung viu a individuação como um caminho de autoconhecimento profundo, onde o ego se desdobra e encontra o inconsciente, confronta sua sombra, integra os opostos e, por fim, alcança a sabedoria do self. Essa jornada não é linear nem fácil, ela envolve crises, sofrimentos, renascimentos, experiências místicas, encontros com figuras arquetípicas e uma gradual ampliação da consciência. O self, para Jung, é a imagem da totalidade. Ele está além do ego, além do consciente e do inconsciente pessoal, e representa o princípio organizador da psique. Encontrar o self é, portanto, encontrar o centro que dá sentido à existência. É reconhecer que não somos apenas fragmentos isolados, mas partes de uma totalidade maior. Essa busca é espiritualmente radical porque exige coragem para enfrentar a sombra, aquilo que rejeitamos em nós mesmos, e humildade para reconhecer nossa condição humana, com seus limites e mistérios. É também um processo de reconciliação,
onde a polaridade entre espírito e matéria, masculino e feminino, luz e sombra, vida e morte é superada pela união dos opostos. Jung enfatizou que a individuação é um caminho único para cada pessoa. Não há fórmulas prontas, dogmas ou receitas. Cada alma é um mistério que se desvela gradualmente na experiência concreta da vida. Esse processo, embora pessoal, tem repercussões coletivas, pois indivíduos mais conscientes e integrados são a base para uma sociedade mais saudável, compassiva e espiritualizada. Na medida em que o indivíduo se torna mais inteiro, ele reconhece a presença do sagrado na vida cotidiana. Para Jung, a espiritualidade não está distante, em terras místicas ou rituais complexos, mas na relação autêntica com o próprio ser, nos símbolos que nos tocam, nas sincronicidades que nos guiam e na experiência do self como fonte de plenitude. A individuação, portanto, é a realização de uma promessa espiritual, que a alma humana pode transcender suas limitações, encontrar seu centro e participar do mistério da vida com consciência e amor. É o despertar para uma existência mais profunda, mais rica e mais integrada. Finalização. Ao longo de sua obra monumental, Jung nos deixou um mapa profundo e revolucionário da alma humana. Uma cartografia onde a psicologia se encontra com a espiritualidade, onde o conhecimento se funde com o mistério, e onde o indivíduo é convidado a tornar-se um ser inteiro e sagrado. Sua visão nos abre as portas para um universo interior vasto, rico e cheio de vida, onde os símbolos, os sonhos, as sombras e as luzes são manifestações do divino. Jung nos ensinou que a verdadeira espiritualidade não é um dogma externo, mas uma experiência viva de conexão com o self, com o inconsciente coletivo e com a totalidade da existência. Ele revelou que a alma é uma chama eterna que queima no coração de cada ser humano, e que a jornada de individuação é o caminho para acender essa chama em toda a sua plenitude. Hoje, mais do que nunca, suas ideias nos convidam a resgatar a dimensão sagrada da vida em meio ao caos do mundo moderno. Sua psicologia profunda nos oferece ferramentas para compreender nossas sombras, integrar nossos opostos e despertar para a nossa verdadeira essência. Nos revela que somos parte de uma trama maior, interligada por símbolos, sincronicidades e arquétipos que nos guiam rumo à totalidade. A vitória de Jung é a vitória da alma, a confirmação de que o ser humano é capaz de se transformar, de encontrar sentido no sofrimento, de abrir-se ao mistério e de florescer como um ser espiritual, pleno e autêntico. Seu legado é uma luz que brilha através das eras, uma promessa de que, mesmo na escuridão, o ouro interior pode ser descoberto. Que cada ouvinte desta jornada sinta o chamado para a sua própria individuação, para a aventura sagrada de tornar-se quem verdadeiramente é. Pois no fundo, somos todos peregrinos da alma, buscando o centro luminoso que nos conecta ao cosmos, ao divino e a nós mesmos. E nessa busca, encontramos a eternidade em um instante, a plenitude no silêncio, a vitória na alma. Espero que tenham gostado desse relato intrigante e esclarecedor dos pensamentos de Jung. Por favor, deixem o like e se inscrevam no canal.